As pessoas recomendam que você largue a poupança e vá investir no Tesouro Direto. Porém, essas mesmas pessoas não explicam o porquê que você tem que fazer isso. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E no vídeo de hoje, estarei mostrando para vocês um pouco dos títulos públicos e do Tesouro Direto e do porquê que você tem que parar de investir na poupança e fazer uma aplicação no Tesouro Selic. O título público é um título de dívida do governo emitido pelo Tesouro Nacional. Então, quando o governo precisa captar recursos para financiar as suas atividades, o Tesouro Nacional emite esses títulos de dívida. Logo, o emissor do título é o próprio Tesouro Nacional, e o risco de crédito desse investimento está ligado ao país como um todo quebrar. Por esse motivo, os títulos públicos são os títulos mais seguros do país. Isso porque o governo é quem emite o dinheiro, então a possibilidade de que o governo dê calote nessa dívida é muito baixa, já que o próprio governo pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar essa dívida. Nesse sentido, o Tesouro Direto é a forma mais comum de se adquirir títulos públicos. Ou seja, o Tesouro Direto é a ferramenta ou a forma de como se compra os títulos públicos. É importante entender essa diferenciação, então o Tesouro Direto é a ferramenta e o título público é o que você está comprando. A ferramenta do Tesouro Direto foi criada em 2002 através de uma parceria entre o Tesouro Nacional e a BM&F-Bovespa. Isso possibilitou o investimento em títulos públicos para o pequeno investidor através de investimentos mínimos baixíssimos, já que é possível fazer aplicações com apenas R$30. Inclusive, esse é o valor mínimo para aplicações. Sobre as modalidades desse tipo de investimento, nós temos o Tesouro Pré-fixado, com rentabilidade pré-fixada, o Tesouro IPCA+, com a rentabilidade indexada à inflação, e o Tesouro Selic, com a sua rentabilidade pós-fixada atrelada a aproximadamente 100% da taxa Selic. E sobre a questão que envolve o pagamento dos juros, o pagamento pode ser realizado de duas maneiras. Ele pode ser pago da forma principal, no qual os juros são todos acumulados e são pagos tudo de uma vez só, no dia do vencimento. Opção essa que está inclusive disponível para as três modalidades mostradas anteriormente. E temos também a forma de pagamentos de juros semestrais, na qual o investidor é remunerado a cada 6 meses com rendimento proporcional ao valor aplicado. Esse rendimento é calculado com base na taxa de juros contratada no momento da compra desse título, e essa forma de pagamento de juros só existe para as modalidades pré-fixado e IPCA+. Ainda falando um pouco dos seus prazos, os títulos do Tesouro Direto não possuem carência, então você pode solicitar o saque da sua aplicação em qualquer dia útil e você receberá o dinheiro no outro dia na sua conta. Dessa forma, essa aplicação possui uma alta liquidez. Na verdade, o Tesouro Direto é disparado o investimento em renda fixa que tem a maior liquidez. Além disso, esses tipos de investimentos apresentam o vencimento em prazos que vão desde poucos anos até várias décadas. E isso é ótimo para fazer planejamentos, já que podemos comprar títulos visando objetivos de curto, médio e longo prazo, podendo até mesmo se planejar para a aposentadoria. Quanto à questão que envolve a tributação, esse tipo de aplicação também segue a tabela regressiva de imposto de renda, como já foi abordado em outros vídeos aqui do canal. E sobre a sua taxa de rentabilidade, ela é definida no momento da compra desse título, e seria o quanto que você vai receber de dinheiro ao ano. Uma outra característica muito importante desse título é a questão que envolve o seu preço unitário, que é o valor de um título inteiro, e o seu valor mínimo de compra, que é a fração de 1% do seu valor unitário. Então, nessa questão que envolve o valor unitário e o valor percentual do título, nós podemos comprar um título da seguinte forma. Observando o exemplo aí da tela, nós vemos que o valor de 1% do título corresponde ao valor de R$106. Então, esse é o valor mínimo que devemos desembolsar para aplicar nesse título. Existem no site do Tesouro outros títulos mais baratos, porém, você deve observar se a aplicação mínima de 1% é inferior ao valor de R$30. Pois, como eu falei para vocês anteriormente, esse é o valor mínimo que você pode aplicar. Então, para comprar um título,
devemos estar atentos às questões que envolvem tanto o seu valor unitário quanto o valor percentual. Então você pode comprar qualquer título e em qualquer quantidade, desde que ele respeite a aplicação mínima de R$30, como eu falei anteriormente. Uma outra característica importante são as taxas que você tem que pagar. A primeira taxa é a taxa de custódia da Bovespa, que é de 0,25% ao ano. Além dessa taxa, nós temos também a taxa de custódia da corretora ou do banco, e ela varia de 0 até 0,5% ao ano. Porém, é importante falar que normalmente são os bancos que costumam cobrar essa taxa de custódia, já que a maioria das corretoras independentes não cobram essa taxa. Falando agora sobre os horários importantes do Tesouro Direto, o horário mais importante com certeza é o seu horário de negociação, que acontece das 9h30 até as 18 horas nos dias úteis. O site do Tesouro funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana, e para fazer agendamentos fora do horário de negociação, funciona todo dia útil das 18 horas até as 5 da manhã. Porém, é importante falar que a taxa que será considerada nessa rentabilidade será a taxa do dia seguinte. Nisso, pessoal, o Tesouro Direto tem baixíssimo risco de liquidez e ele possui o menor risco de crédito de emissor, já que o emissor é o Tesouro Nacional, que é o emissor mais seguro do país, o que realmente torna esse tipo de investimento bastante atraente para os investidores. Quanto à questão que envolve a sua segurança, precisamos também falar sobre a questão que envolve o risco de mercado. O risco de mercado também é conhecido como risco sistêmico. Ele representa a oscilação dos preços e, embora seja mais comum na renda variável, ele também acontece na renda fixa. Porém, a renda fixa é uma categoria que sofre menos com o risco de mercado, principalmente nos títulos do Tesouro Direto. E você só tem esse risco se você não mantém a sua aplicação nesse título até o seu vencimento. Então esse risco de mercado só existirá para a sua aplicação no Tesouro Direto se você optar pela venda antecipada, sacando esse dinheiro antes do prazo estabelecido. E também esse risco existe apenas nas modalidades de pré-fixado e IPCA+. Dessa forma, todo esse conjunto de fatores faz com que o Tesouro Selic seja o investimento mais seguro do país em todos os sentidos, não apenas no risco de crédito, como também no de liquidez e no de mercado. E ainda assim, é importante falar para vocês que ele é bem mais rentável do que a poupança. Por isso que esse tipo de investimento é extremamente recomendado para ser investido na sua reserva de liquidez. Então, de uma forma resumida, as grandes vantagens do Tesouro Direto são a sua grande liquidez, o seu menor risco de crédito, a sua grande variedade de vencimentos e de prazos, o seu baixíssimo investimento mínimo para aplicações, e ele é muito fácil de se aplicar e de se acompanhar suas operações. E as duas únicas desvantagens existentes são a questão que envolve a sua rentabilidade, que não é tão alta, mas isso está de acordo com a relação diretamente proporcional de risco-ganho, que já tratamos aqui no canal no vídeo Existe risco em investir em renda fixa? E a sua outra desvantagem é a questão que envolve o risco de mercado em uma venda antecipada para os títulos pré-fixado e IPCA+. Bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo informativo sobre os títulos públicos e o Tesouro Direto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like no vídeo, comente aí embaixo que você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e com suas amigas e até a próxima.